A minha família é o meu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique comigo e vamos deixar o Espírito Santo fluir para falar conosco nessa noite com relação à família. Gênesis capítulo 2, versículo 18, você já achou? Glória a Deus. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Agora eu quero dar uma pausa aqui, você pode deixar aberto aí, que daqui a pouco nós vamos continuar. Glória a Deus. Aqui nós vimos, irmãos, o início da família humana. Sabe, irmãos, família é a célula mãe de uma sociedade, não é verdade? Sabe, queridos, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo em nosso meio, muitas vezes secular, na sociedade, em nossa cidade, nosso bairro, inclusive no meio dos parentes. Nós temos visto muitas coisas acontecendo, irmãos, de ruim, inclusive, como consequência de famílias desestruturadas, famílias que não estão alicerçadas na palavra de Deus ou nos propósitos que Deus estabeleceu para elas. A família é a célula mãe, ou seja, da sociedade. Quando as famílias estão fortes ou são fortes, uma sociedade inteira é forte. E sabe, irmãos, uma igreja também é composta de famílias. Muitas famílias estão sofrendo nos dias de hoje porque têm delegado à escola, às creches, a educação dos seus filhos. Mas nós sabemos, biblicamente inclusive, que a responsabilidade da educação dos filhos não é da escola, e sim da família, do pai, da mãe. A escola tem sim o seu compromisso de ensinar conhecimentos gerais, mas a educação vem de casa. Repita assim comigo: educação vem de casa. E sabe, queridos, devido a esta correria da sociedade de hoje, né, está bem corrido as coisas mesmo, é trabalho, o homem, a esposa também trabalhando, e devido a esta correria, inclusive muitos pais estão terceirizando a educação dos filhos. E eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: não terceirize a educação dos seus filhos. Se tem um alvo que o diabo, ele gosta de mirar, são as crianças, os filhos. Por quê? Porque as crianças são a geração futura, são aqueles que vão falar, aqueles que vão comandar, aqueles que vão agir em anos para frente, ou seja, na geração próxima. Então, irmãos, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade educar os nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém ou ai de mim? Então o tema da ministração dessa noite é: a minha família é o meu ministério. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro, não adianta eu ser o melhor na minha empresa, no meu trabalho, não adianta eu ser o melhor, o mais conhecido, o mais procurado na minha roda de amigos, se dentro da minha casa os meus familiares não suportam olhar para a minha cara. Não adianta eu ter todo o conhecimento, muitas faculdades, muito conhecimento científico, não adianta também eu ser muito espiritual, aquele homem que realmente exerce a sua vida espiritual, age em fé muitas vezes, tem a sua vida religiosa, né? Não, mas se você não cuida dos seus, a Bíblia diz que você é pior do que o incrédulo. Aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o incrédulo. E sabe, irmãos, a família é um presente de Deus. Foi Deus que estabeleceu a família, não foi o diabo. Pelo contrário, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou assim: eu vim para dar vida, e vida em abundância.
Amém? Nós percebemos nesse versículo do capítulo 2, verso 18 de Gênesis, que é o Senhor que está falando, é Deus que está falando aqui. Não é bom que o homem esteja só. Sabe, queridos, esse conceito aqui que Deus está falando com relação ao homem é porque naquele momento era Adão que existia, amém? Diga assim, Adão, ele estava falando de Adão. Mas quando ele fala ali, não é bom que o homem viva só, dar-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Sabe, aquilo que Deus dá é bom, irmãos. Aquilo que Deus dá é bom. Você, homem, que tem uma mulher aí do seu lado, saiba que foi Deus que resolveu dar alguém para você não estar sozinho. Agora, esse princípio aqui vale também para as mulheres. Não é bom que a mulher também viva só. Porque, sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que esse versículo só se refere aos homens, então eu vou casar, vou tirar a minha esposa da casa do pai, da mãe dela, do convívio familiar, vou trazer para dentro da minha casa, para mim sair e deixar ela sozinha. Então, não é bom que o homem viva só, mas também não é bom que a mulher viva só. Sabe, se Deus resolveu colocar a mulher ao lado do homem, foi porque ele percebeu que o homem precisava de ajuda. Você concorda com isso? Eu não sei você, eu vou falar por mim, irmãos. Olha, eu amo demais ao Senhor e o fato dele ter colocado alguém na minha vida. Né, dele ter resolvido estabelecer esse princípio de que não é bom que o homem viva só. E é verdade, irmão, se Deus falou que não é bom, quem sou eu ou quem é você para falar ao contrário, né? Mas sabe, irmãos, tudo tem uma forma. Por exemplo, ele diz assim, ó, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Quando não é bom? Quando tem falta de um auxílio, não é verdade? Quando é bom? Quando tem um auxílio. Então aquela mulher foi colocada ao lado para auxiliar, para ajudar. Amém, queridos? Para avançar, para conquistar. Mas vale também para o homem, só para nós pegarmos aqui o início, né? Agora eu quero que você vá ali para o versículo 24 do mesmo, capítulo 2 de Gênesis. Verso 24 diz, por isso deixa o homem. Tem uma versão que diz, por isso deixará o homem pai, mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha só que interessante, a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Sabe, queridos, foi desejo de Deus. Quando nós nos encontramos, que cada um de nós nascemos, crescemos, encontramos o nosso cônjuge, constituímos uma nova família. Amém, queridos? Então vamos ali ter também filhos e assim por diante. É uma lei espiritual, é uma lei de Deus. E tudo aquilo que é contrário à lei de Deus não vai dar certo. Não vai dar certo. Se a Bíblia diz que Deus criou o homem para estar junto da mulher, mas é para ela ajudar. Diga assim, agora só as mulheres, amém? Não, vamos fazer aqui um trocadilho, vamos lá. Os homens vão falar assim, Deus criou você, mulher, para me ajudar. Amém, glória a Deus. Agora só as mulheres, diga assim, Deus me criou para ajudar ao meu marido. Amém, glória a Deus. Aleluia. Mas por que o pastor está pedindo para repetir? Porque é desse jeito mesmo, irmãos. Aleluia. O espírito da fé é confissão, é palavra mesmo. Tem que falar. Crie, por isso falei. Se eu creio, eu falo. E se eu falo, eu crio coisas, porque existe um poder disponível na palavra que sai da nossa boca, tanto para gerar vida como para gerar morte. No poder da língua está a bênção e a maldição, vida ou morte. Então, quando você fala vida, você vai ter vida diante de você. Amém? Glória a Deus. Você está animado com isso? Então, irmãos, por que o tema dessa ministração é a minha família é o meu ministério? Porque, sabe, irmãos, muitas vezes nós, com essa ideia, inclusive,
de estar no ritmo da sociedade, no ritmo desse mundo, sabe? E tanto no trabalho, nessa correria aí, nós se esquecemos, né? Nós nos esquecemos da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, do convívio familiar, de elementos que são primordiais para o convívio da família. E sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: não tem como alguém dar certo fora se está errado dentro. Não tem como alguém ter sucesso pleno, sucesso completo, sucesso absoluto, ou um sucesso com a bênção de Deus fora, se está doente dentro. E agora estou me referindo à família. Então nós devemos começar do começo. Fala assim: eu preciso começar do começo. Amém? Então assim, nós precisamos ter a nossa base, a nossa casa estruturada sobre a rocha, para depois, então, de dentro da nossa casa para fora, nós conquistarmos aquilo que Deus deseja que nós conquistemos. Amém? Não tem como, nós não devemos fazer ao contrário. Aleluia. Eu amo sim a palavra, porque ela nos ensina, irmãos, ela nos ensina. E sabe, quando nós falamos de educação dos filhos, do convívio, muitas vezes, vamos contar um pouco agora, antes de nós nos alongarmos aqui, algumas experiências ou alguns fatos que podem estar acontecendo no meio familiar. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Repita assim comigo: eu preciso voltar ao primeiro amor. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo sim espiritualmente, mas eu também falo sentimentalmente, ou seja, no meu casamento, no meu relacionamento familiar. Por que eu falo isso? Porque quando está namorando é tudo mil maravilhas. Quando está namorando, olha, é buquê de rosa para lá, sabe? É uma troca, irmãos, de carinho, é uma troca de afeto, é uma troca de comportamentos que cultivam um sentimento maior. Amém? Até chegar ao amor, porque começa com uma paixão, né? Começa com, eu gosto, né? Eu estou namorando, eu estou apaixonado e daqui a pouco eu estou amando. É assim que acontece. E sabe, irmãos, o amor, ele é uma atitude, não é um sentimento. O amor é uma atitude. Eu decido amar, e porque eu decido amar, isso vai acontecer na minha vida. Eu vou esperar, assim, cair do céu, né? Não, irmãos, eu preciso, diariamente. E sabe, irmãos, no namoro, quando nós conhecemos, né? Quando eu conheci a minha esposa, vou falar comigo, né? Quando eu era pequeno lá em Barbacena, quantos lembram dessa frase, né? Mas quando eu conheci a minha esposa, que eu estava namorando com ela, eu fazia de tudo para agradá-la. Eu fazia de tudo para ver um sorriso na cara dela, no rosto dela. Eu fazia de tudo, e ela também fazia, era a mesma coisa. Por quê? Existia aquele desejo de não perder, sabe? Eu não quero perder, eu vou valorizar. E sabe, e essa troca de comportamentos, de afeto, de carinho, foi fazendo com que nós viéssemos crescer no nosso sentimento, um pelo outro, até nós decidirmos ter uma vida a dois, amém? Até que a morte os separe. Amém? Como diz, como as palavras no casamento. E sabe, queridos, isso é importante nós falarmos isso, porque talvez muitos casamentos estão com alguns problemas nos dias de hoje, porque falta isso. Está faltando manutenção. Até um carro novo, se você comprar ali, vai chegar uma hora, você precisa continuar fazendo manutenção, senão ele vai parar no meio do caminho. E sabe, por quê? Se estava tão bom no início, no primeiro amor, depois foi esfriando, é porque começou a diminuir os afetos, as palavras de carinho, sabe, as atitudes que demonstravam aquele amor, começou a diminuir. Não, eu estou muito correria, eu trabalho muito, então quer dizer, todo o meu estoque de paciência, eu dedico lá na empresa lá. Então eu esgoto toda a minha paciência lá na empresa, porque lá eu não vou xingar o patrão, eu não vou dar na cara do patrão, eu não vou perder a paciência lá com ele, porque senão eu vou ser demitido. Mas então esgotou lá, quando eu chego em casa eu já não tenho mais paciência e vou sair destruindo tudo, vou estar
né? Vou estar agindo de forma áspera, né? Com o cônjuge. Por quê? Irmãos, nós precisamos cultivar aquilo que é necessário para um bom casamento, uma boa família. Amém, queridos? Ah, mas sabe, pastor, né, o pastor fala isso, porque tem menos. Não, irmãos, eu já tenho 60 anos de casado, não importa, irmãos. Pode ter 60 anos de casado, mas a mulher vai continuar sendo mulher e o homem vai continuar sendo homem. E como mulher, a mulher tem necessidades de mulher e o homem tem necessidade de homem. Amém? E sabe, queridos, é importante isso. Então nós devemos muitas vezes voltar ao primeiro amor ou manter essas atitudes que cultivam, que alimentam o nosso relacionamento. Por que eu estou falando isso do casal? Porque tudo parte do casal na família. Tudo parte do casal. Se o casal não está bem, logo os filhos não vão estar bem. Por exemplo, na sociedade hoje, o mundo prega, né, e até por isso mesmo, por essa falta de um cultivo de afeto, de palavras, de comportamento, de tempo dedicado, tempo de qualidade, muitas vezes o refúgio do pai ou da mãe, né, do cônjuge ali, vai ser nos filhos. E aí acaba transmitindo para o filho aquele amor, aquelas atitudes que muitas vezes deveria ser para o cônjuge, primeiramente. E aí transfere, então, acaba que o filho é o primeiro, é o tudo. Aí até algumas mães, alguns pais dizem assim, meu tudo. Ai, meu tudo, né? Aí começa, todo o sentimento, ou todas as atitudes daquele pai, daquela mãe, de amor, de carinho, é para o filho, e o filho é tudo na vida deles. E acaba esquecendo do cônjuge. Isso não é a prioridade, isso não é de Deus esse negócio. Mas como assim, vou deixar de amar o meu filho? Não, você deve amar o seu filho. Você deve amar o seu filho. Mas se você ama seu filho, você vai manter as estruturas da tua casa de pé, porque se a casa cair, cai em cima dele também. E as estruturas da sua casa é você e a sua esposa. É o marido e a mulher. Então, você precisa se manter no relacionamento, marido e mulher, de uma forma, com uma estrutura tão sólida, tão aprofundada, queridos, que pode vir o vendaval que for, não vai derrubar a vossa casa. E aí o que vai acontecer? Os filhos, como estão embaixo, se o casal está bem, os filhos vão estar bem. Agora, se o casal estiver mal, aí os filhos vão ter problemas. Não é verdade? Então, queridos, a educação dos filhos, ela é uma responsabilidade dos pais, não da escola, né? Não dos avós também. Vamos aproveitar aqui. Avós são avós, não são pai e mãe. Isso serve tanto para o pai e para a mãe, que está muitas vezes transferindo a responsabilidade da educação para os avós, como também serve para os avós que está tomando os filhos e tirando dos pais a responsabilidade deles. Deve existir um equilíbrio, amém? A Bíblia é equilibrada, os avós têm um papel fundamental e muito importante na família, mas não deve tomar o papel ou a responsabilidade, a função do pai e da mãe na família, na criação e na educação dos filhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se nós fizermos assim, queridos, grandes coisas vão acontecer na nossa família. Aleluia. Nós falamos aqui sobre a minha família, é o meu ministério. Por quê, irmãos? Por que ministério? Porque ministério é missão. E sabe, a nossa família é a nossa maior missão. A nossa família é a nossa maior missão. Se eu estou cumprindo bem esta missão, logo eu vou estar cumprindo as demais missões de uma forma excelente. Por quê? Porque além de eu estar cumprindo a minha missão com a minha família, vou ter respaldo para cumprir a missão, as outras missões que Deus me der. E mais ainda, vou estar criando filhos que venham reforçar a missão que Deus me deu. A palavra de Deus diz que os filhos são como flechas na aljava do arqueiro ou do guerreiro. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Os filhos são isso mesmo. Você deve saber que na cultura judaica, né, muitos filhos, se tem muitos filhos. E sabe, uma das demonstrações, inclusive, lá de bênção, porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Amém?
são os filhos. Então, quanto mais filhos você tem, e você pode cumprir bem a sua missão, educando-os no caminho do Senhor, e você vai, aonde você atirar ele, aonde você lançar ele, ele vai, irmãos. Amém? É como uma flecha. Se você faz a coisa certa, se você educa-os, ensina-os no caminho em que eles devem andar, eles vão na direção em que você enviar eles. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém ou é de mim? Você está recebendo aí? Sabe, irmãos, no versículo 24 eu acho interessante também. Por isso, deixa o homem. Repita assim comigo, deixa. Você percebe que nos dias de hoje tem muita gente não querendo deixar? Quer casar, mas não quer deixar. Quer os benefícios do casamento, mas não quer deixar os benefícios do pai e da mãe, ou da casa, não é verdade? Mas quem casa, quantos já ouviram esse ditado, quem casa quer casa? Mas sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que quanto mais o tempo está passando, mais novos os filhos querem casar, não é verdade? Isso não é de um todo ruim se houver famílias estabelecidas na palavra. Porque, sabe, irmãos, a maturidade, ela não está diretamente relacionada à idade. Quantos sabem disso? A maturidade está relacionada a um caráter, a uma educação, tanto espiritual, como também uma educação natural. Amém, queridos? Então, o que acontece? Mas, muitos querendo namorar, mas não sabem nem o que significa ser esposa, ou marido, né, ou uma casa. E sabe, irmãos, aí vem agora o papel dos avós, né, os pais, né, desses filhos. Sabe, se esse homem, essa mulher, esse jovem forem para um casamento sem uma instrução, sem um conselho sábio, sem referências familiares, a tendência é que dá problema lá na frente. Porque cada um veio de uma família diferente, não é verdade? Eu vim de uma família completamente diferente da família da minha esposa. Eu sou mais velho de 3, ela é a mais nova de 12. Olha só, e eu vim assim de uma família já mais desestruturada, fui resgatado pela palavra, irmãos, amém? Então aquilo que eu falo com experiência própria do que eu vivi na minha vida. Então, a partir do momento que eu fui para a palavra de Deus, eu descobri, irmãos, que muita coisa poderia ter sido evitada na minha família se eles resolvessem obedecer a palavra. Amém? Fazerem as coisas certas. E aí o que acontece? Conflitos podem surgir, mas com a orientação certa, com o equilíbrio certo, com Deus no meio, as coisas tendem só a melhorar. Amém? Aleluia. Esse negócio do mundo aí, casou, tá preso e tal. Não, irmãos, pelo contrário. O casamento é uma bênção. Se tiver Deus no meio. Se não tiver, irmãos, é complicado. Mas com Deus no meio, tudo vai bem, tudo funciona. Amém, queridos? Aleluia. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, né, em Provérbios, capítulo 18, verso 22. Você achou Provérbios, capítulo 18, verso... Eu vou ler o do 20 também, do 20 em diante ali, porque vai reforçar o que nós falamos aqui já sobre o poder da língua. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha o versículo 22 agora, irmãos. O que acha uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Quero dar uma pausa aqui, amém?
Para você, homem, a Bíblia diz: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência, ou seja, em outras versões, o favor do Senhor, não é verdade? Agora você não precisa responder, você mulher, né? Eu gostaria de perguntar para você, você não precisa responder, se você está enquadrada, de fato, nesse versículo, quando diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem. Não precisa responder. Acha o bem e alcançou o favor do Senhor. Você tem sido esse bem para o seu marido? Você tem sido realmente um favor para o seu marido? Amém? Então, na verdade, queridos, o casamento, ele é um contrato. Quantos sabem um contrato? Lembrei aqui de uma conversa com um casal maravilhoso, abençoado aqui. Casamento é um contrato. E quantos sabem que um contrato tem duas partes? Sim ou não? O contrato tem duas partes. O casamento é um acordo entre duas partes, onde tem direitos e deveres. Mas sabe, queridos, um casamento, ele não é um contrato qualquer secular, ele é uma aliança. E a palavra aliança, queridos, a aliança, você percebe que esse anel aqui, a aliança, ele é inteiro, amém? Ele é assim, para não ter fim mesmo, porque é a união, queridos, a aliança, um compromisso entre os dois que firmaram essa aliança. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Quando a Bíblia fala sobre os deveres do homem e os deveres da mulher, o problema que acontece muitas vezes nos dias de hoje é o seguinte: é que um espera pelo outro. Eu vou fazer a minha parte quando você fizer a tua. Aí a mulher fala assim: ah, não, eu só vou fazer a minha parte quando tu fizer a tua. E aí fica como puxando um cabo de guerra. Quantos lembram do cabo de guerra? Irmãos, um casamento não é cabo de guerra. Amém? Casamento não é cabo de guerra. Num casamento, os dois puxam para o mesmo lado. Num casamento, os dois puxam para o mesmo lado. Se você ficar jogando... Eu gosto dessa expressão, quem já me conhece, eu já usei isso, né? O casamento é o seguinte, irmãos, você precisa facilitar para o seu cônjuge. Eu vou deixar para ver, só para ver até onde ele vai. Não. Eu vou só esperar, vou deixar só para ver. Não, a hora que se esborrachar lá no chão, aí vai vir para mim, e aí vai falar assim para mim: amor, você tinha razão, toda quebrada, imagina, né? O que adianta, irmãos? E aí existe uma outra pergunta, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Muitas vezes nós vamos ter que pegar a razão e jogar fora para ser feliz. Então, muitas vezes num casamento nós vamos ter que ficar com a felicidade em vez da razão, irmãos. Num casamento é um contrato, nós decidimos. E sabe, como são famílias diferentes, irmãos, então automaticamente é necessário, é primordial, que cada um ceda um pouquinho. Não tem como, irmãos. Eu nasci de um jeito, né? Aquela música lá quem que é? Acho que é do Zeca Pagodinho, não? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso não serve para nós. Nós podemos ter nascido de um jeito, crescido de um jeito, mas a partir do momento que nós se expomos à palavra, nós vamos morrer de outro jeito. Nós vamos viver na nossa família de outro jeito, irmãos. Mas é porque eu fui criado assim, sabe? Já é uma cultura milenar. É porque a avó, da minha bisavó, do meu bisavô já agia desse jeito aí, então por isso que eu sou assim, não vou mudar. Não vai mudar. Que negócio é esse, irmão? Vai mudar sim, se você quiser, por amor. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, mas ninguém quer sofrer. Não é verdade? O amor tudo espera, mas ninguém quer esperar. O amor tudo suporta, mas ninguém quer suportar. Sabe, irmãos, o amor, irmãos, é uma atitude. Como é que eu vou... Olha só, alguém tem que decidir sofrer. Mas sabe, irmãos, é importante isso, porque quando você resolve fazer isso, você está cultivando uma família forte, você está cumprindo bem o seu maior ministério, que é a família. Aleluia. Amém?
Então, assim, irmãos, nós precisamos pensar desse jeito. Por quê? Eu cresci numa família completamente desestruturada, em que eu não cresci tendo o afeto, ou seja, aquela atitude de um pai, de uma mãe o tempo todo assim, vir me abraçar, me beijar, dizer que me ama. Na verdade, eu cresci, eu me lembro poucas vezes em que eu ouvi essa palavra, eu te amo, meu filho, por exemplo. Então eu tive essas coisas assim na minha família, né? Cresci daquele jeito, do jeito que, né, que deu ali, que foi. A minha família, a minha esposa já é o contrário, já uma família muito grande, daquela família que é acostumada né, a estar sempre reunida, os familiares todos, né? Inclusive quando eu fui pedir a mão dela em namoro, quando eu fui na casa, imagina, irmãos, ela é a mais nova de tantos filhos, a maioria homem ainda, né? Era grande o negócio. Mas eu fui lá, irmãos, chamei o pai e a mãe dela lá, falei assim, gostaria de pedir aí a sua permissão para namorar com a sua filha. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa, tem coisas que não devem ficar no passado. Devemos cultivar e ensinar os nossos filhos a fazerem desse jeito, irmãos. Amém? Certa vez, irmãos, eu tenho uma filha mais velha, como alguns sabem aqui. Certa vez eu recebi um WhatsApp. No meu telefone ali, eu recebo uma mensagem. Oi, eu sou fulano de tal, eu sou o namorado da sua filha. Mas eu peguei, mas o quê? Que negócio é esse? Eu peguei, chamei ela, falei assim, que negócio é esse aqui? Ficou toda gaguejando, eu falei assim, eu quero que tu chame esse rapaz aqui dentro de casa, que eu quero ter uma conversa com ele. Que negócio é esse de, né? Então assim, irmãos, o que eu chamei ele, tá? Eu não vou encurtar a história, não vou passar essa parte para vocês, mas o negócio foi interessante, né? Então assim, irmãos, nós precisamos educar os nossos filhos a agir e fazer da forma certa. Então o que acontece? A minha esposa foi criada de um jeito, eu fui criado de outro jeito. Alguém tem que ceder em alguma coisa. Alguém tem que ceder em alguma coisa. A palavra egoísmo eu sempre falo isso, porque é uma palavra que tem destruído muitos casamentos, porque quando eu ajo com egoísmo, eu penso só em mim. Não, eu casei, eu vou ser feliz, eu vou sugar tudo que tem de bom na minha esposa, naquilo que me beneficia, e vou usufruir. Mas quando é a contrapartida, aí já não acontece do mesmo jeito, né? Sabe, irmãos, nós precisamos sim usufruir dos benefícios do nosso cônjuge, porque foi para isso que Deus colocou mesmo um cônjuge do nosso lado, amém? Mas também nós temos a nossa parte, porque a mesma verdade vale para ela. Amém? Não tem como, irmãos, a balança vai ficar pensa. É pensa o nome? Não sei, eu acho que era essa palavra. Mas vai ficar desproporcional, imagina, irmãos, não tem. Vai ficar torto. Aí você vai voltar lá para aquela musiquinha, eu era um homenzinho torto, mas aí vai ter um casamento torto também. Não tem como, irmãos. Você vê um dos cônjuges, está muito bem, está lá, e o outro cônjuge está lá derrotado, está vivendo uma vida qualquer. Não, os dois têm que estar ali lado a lado, irmãos. Deus criou a mulher para estar ao lado do homem, para os dois avançarem juntos. Nós estávamos falando também sobre isso, um texto muito conhecido, né? Inclusive nós podemos ir para lá agora, de Efésios. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5. Verso 22. Você achou lá? Efésios capítulo 5, verso 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Eu vou dar um pause aqui. Eu cresci ouvindo esse versículo, e eu vou dizer que pela estrutura familiar que eu tinha, e pela
religiosidade em que eu tinha também, que eu era de uma outra igreja e eu não estava sendo ensinado da maneira que deveria. Eu agi por muitas vezes errado, tomando como base esse versículo. Não, mas a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que tu tens que ser submissa a mim. Sabe? E sem entender o significado desse versículo. Nem o significado da palavra submissa e nem o decorrer, porque às vezes assim, as pessoas têm a tendência de pegar da Bíblia só aquilo que beneficia ela. Né? É igual a caixinha da promessa. Quantos conhecem a caixinha da promessa? Né? Então, mas tem as condições para cumprimento da promessa, não é verdade, irmãos? Mas veja bem, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Primeiro, o que significa a palavra submissa? É andar abaixo? É ser mandada pelo marido? É ser judiada pelo marido? É o marido achar que pode pegar e fazer o que quer com a mulher? É isso que significa a palavra? Não é isso que significa a palavra. A palavra submissa, a sub é estar sob, abaixo, amém? Missa é missão, vem de missão, submissão, sob uma missão. Então o marido tem uma missão e a esposa está juntamente com ele, elevando ele com essa missão, amém? Então, aí, se você entender esse significado, vai encaixar muito bem com o primeiro versículo que nós lemos, que Deus falou assim, ó, far-lhe-ei uma auxiliadora, para que lhe seja idônea e que venha ali auxiliar na sua missão, na missão em que eu designei ao homem, amém? Então, a mulher, irmãos, ela espiritualmente, primeiro, ela é filha de Deus, repita assim, a mulher é filha de Deus, assim como eu. Caso, né? Então, os dois, irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Não tem o super-homem e a nada-mulher. Não, irmãos, os dois espiritualmente estão ali, tem um chamado, tem um propósito, tem um ministério, e então o homem deve tratar a mulher e entender que esse versículo diz que ela está sob a missão do marido. Sob a missão do marido. E aí, nós esbarramos em algumas dificuldades, que ainda que exista, eu vou falar aqui, agora, talvez algumas mulheres concordem comigo também, que nós estamos vivendo em alguns tempos em que tem alguns homens confusos. Alguns homens confusos, irmãos, que não entenderam a sua missão ainda. Aí as mulheres falam assim, mas pastor, como é que eu vou estar sob a missão do meu marido, se ele nem sabe qual é a missão dele? Ele não sabe nem para onde vai, ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, ele não sabe se faz uma coisa ou se faz outra. Como é que fica, pastor? Daí eu sou obrigado a tomar a posição, eu sou obrigado a pegar e estabelecer uma missão, eu sou obrigado a fazer as coisas acontecerem. Você percebe que nos dias de hoje tem mulheres querendo determinar a missão. Mas sabe que não é o papel da mulher. Ah, mas o meu marido não está fazendo. Então você precisa, sob a missão dele, submissão, precisa levantar ele. Aí vem a mulher sábia, que edifica a sua casa. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, mas o meu marido não dá, olha, pastor, porque tu não conhece a peça. Não, irmãos, eu sei sim, eu vou dizer para ti. Irmãos, mulheres, vocês, se o homem não precisasse de ajuda, Deus não teria feito você. Deus só fez você porque o homem precisa de ajuda, irmãos. Aí então você, mulher, tem que ter em mente que é desse jeito mesmo. O seu marido vai dar trabalho, sim. Vai te dar trabalho, porque você foi criado para ajudar ele. A importância da mulher. Agora, se esse homem não está sendo o que ele deve ser, você precisa fazer ele ser. Aí, pastor, o meu marido, assim, ele tem a baixa estima, ele não tem autoestima, ele tem baixa estima. Ele está toda a vida para baixo, desanimado, parece que ele não tem prazer em fazer as coisas. E o que você está fazendo para que ele mude? Amém? Você tem que fazer isso, irmãos. Você tem que começar você sabia que o homem também gosta, porque a mulher é auditiva e o homem é visual.
O homem desde os primórdios é o caçador, né? E a mulher é que fica ali em casa, ali com a cria e tal, né? Cuidando dos detalhes. Mas veja bem, irmãos, apesar de que a mulher é auditiva, o homem também gosta de ouvir algumas coisas, sabia, mulheres? Não é só a mulher, o homem também gosta de ouvir algumas coisas. E eu vou até encorajar você, irmãs, que em alguns momentos nem que você fale pela fé. Mas o meu marido não, só Jesus na causa, pastor. Mas lembra que nós falamos do poder da língua? Existe um poder nas palavras que saem da sua boca, irmãos. Mas ele, olha, eu vou só Jesus na causa. Não, comece a declarar sobre a vida dele. Meu marido é um homaço. Sei lá, essa palavra aí. O meu marido. Chega para ele e fala assim, o meu marido. Olha só como está o meu marido. Chega ali no meu marido, entendeu? Daí você pega, você mulher ali, chega lá. Meu marido, né? Pai, você acordou, parece que acordou mais forte hoje. Eu estava percebendo, acho que você estava, né? Não sei, alguma coisa que está acontecendo. Aí ele vai pegar e vai se achar, né? Mais forte. Não é nada daquilo, nem que seja pela fé, irmãos. Amém? O que eu quero dizer isso? Porque as palavras têm poder. A mulher vai conseguir colocar o marido onde que ele deve ser, onde eles devem estar. E assim, tem marido que eu vou te contar. Tem marido que, uns maridos são mais rápidos que outros, uns são mais devagar. Mas isso também não retira, irmãos, o fato dele ter uma missão. E se ele não se encontrou na missão ainda, aí entra a tua parte, mulher, de fazer ele se encontrar na missão. Amém? Chega para ele, meu herói. Amém? Às vezes não é nada, irmãos. Às vezes você pega à noite assim, amor, acho que eu ouvi alguma coisa lá na porta lá. Só para ver o maridão ir lá. Deixa eu ver aqui. Né? Sou corajoso. Não é verdade, irmãos? E se por acaso entrar algum corpo estranho lá na casa, lá, um bichinho lá, indesejado lá, né? Uma barata, um rato lá, qual que é o papel do marido? O que ele vai fazer? Vai correr? Vai subir em cima da mesa? Não. O marido vai lá, entendeu? Não, peraí, deixa aqui comigo aqui. Deixa que eu mato. Peraí. O papel do homem. E a mulher, mesmo que às vezes não tenha, irmãos, você vai fazer isso. Aí, por exemplo, assim, pastor, tu não sabe, pastor, olha, meu marido, só Jesus na causa. É só Jesus na causa e a mulher também, na missão. Sobre a missão. O meu marido é o seguinte, eu estou com uma torneira lá pingando já faz 3 meses, pastor. Meu marido não está percebendo, não está fazendo alguma coisa. Aí entra a tua parte, mulher, seja sábia. Se você chegar a pegar e dar na cabeça dele e falar assim, já vai brigando, não, seja sábia, começa a exaltar ele. Começa a elogiar ele, fala, meu marido, meu amor, tu és um homem tão inteligente, tão capaz, entendeu? Tão responsável, um homem que né, tem aí, eu sei que tu consegue, eu sei que tu pode. Né? Eu sei que você consegue. Se você botar a mão para fazer, olha, eu sei que você consegue. Comece a usar de sabedoria, é muita estratégia. Em vez de ficar batendo com a marreta na cabeça dele, ajude ele com a missão dele. Submissão, amém? Mas olha que interessante que o versículo não terminou por ali. O versículo diz ali assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, vírgula. Diga assim, tem uma vírgula. Não acabou por aqui. Mas diz assim, como ao Senhor. É ser submissa ao marido como ao Senhor. Lembra que é estar sob uma missão? Então, irmãos, com o marido é a mesma coisa. As mulheres são submissas ao marido como ao Senhor. Não? Qual mulher aqui tem o Senhor como um monstro? Nenhuma mulher. Não é verdade? Não tem. E o marido também tem que entender que a submissão dela é como ao Senhor. Em amor, amém? Em respeito. É desse jeito, irmãos. É em atitude. Aí, se nós entendermos isso, as coisas vão mudando. Vamos continuar, irmãos? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas, em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santifique, para que
a santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Eu vou dar um pause aqui, irmãos. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém? Então o marido tem que ser assim, irmãos. O marido tem que pegar, se está um dia de frio, tem que se preocupar para saber se a mulher está passando frio ou não. Não é só pegar e pensar em você, você tem que pensar na sua esposa também. Né? Eu estou dando um exemplo aqui. Amém, queridos? Então tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ao ponto de se entregar por ela. Então, se tem um sacrifício a ser feito, eu vou me sacrificar e vou deixar minha esposa na retaguarda. Protegendo, suprindo, provendo. Amém? Amando. Porque o papel dela é ajudar. E se eu fizer assim, ela vai me ajudar a ser mais forte. Amém? Daí talvez você, homem, pastor, mas não é fácil não, pastor, esse negócio aí não. Nem que você tenha que levantar todo dia, lá no banheiro, na frente do espelho, e você vai olhar para você mesmo e vai falar assim, você é o cara. Eu sei que você é o cara. Você é o melhor marido. Você é o melhor pai. Você é aquele que Deus colocou na vida da sua esposa, meu irmão. Amém? Não colocou outro não. Aleluia. Você tem que falar as palavras que a sua esposa precisa ouvir. Não pode deixar o estrangeiro. Né? Não pode, tem que você falar. Eu já falei isso já para alguns irmãos já sabem, mas eu tenho um hábito com as minhas filhas. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhas e tenho um menino que nasceu agora. Dá pelo menos uma, né? Estava eu bendito entre as mulheres, agora está eu e ele, né? E então assim, mas eu tomo por hábito o seguinte: nenhum homem vai dar um buquê de rosas antes do que eu para minhas filhas. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser quem vai marcar a vida dela. Amém? Por quê? Porque quando ela for receber, ela vai saber e reconhecer se aquele que ela está recebendo do outro é verdadeiro ou é de um lobo mau. Amém? Ela já não vai estar assim, toda assim, sabe? Surpresa, como quem nunca recebeu e tal. Não, ele vai chegar achando isso, né? Pega. Minhas filhas vão estar assim. Muito bom, obrigado e tal, mas ela já recebeu, ela já sabe como é que é. Amém? É uma coisa simples, irmãos. Pastor, mas a minha filha já tem 20 anos, eu nunca fiz isso. Mas quem disse que não dá tempo? Faça isso agora. Mas ela já casou, não tem problema, faça. Amém? Você não fez antes porque de repente não pensou nisso, mas agora você está tendo a informação. Glória a Deus, amém? Então faça, irmãos, faça. O meu maior ministério, a minha família é o meu ministério, irmãos. É o meu maior ministério. Se eu não cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, eu não tenho como fazer mais nada nessa vida. E eu falo isso, irmãos, em vários sentidos, na parte espiritual, na parte secular também, no trabalho. Imagina, eu vou para o trabalho com a cabeça que é um tambor, né? Por quê? Porque eu estou em casa, a mulher fica... Não, irmãos, a mulher tem que ser aquela que vem ajudar também, né? Ajudar, que vem auxiliar o marido, assim como o marido também a esposa. Tem que ceder, irmãos. Essa palavra ceder é tão pequenininha, mas faz tanta diferença. Vai ter momento que você tem que aprender. Eu não vou dar o braço a torcer, pastor. Quem não dá o braço a torcer é o diabo, irmãos. Se for pelo que é certo, se for para recuperar, se for para restaurar, se for para manter, se for para sustentar, se for para fortalecer o meu casamento, eu vou fazer. Tem gente que parece que quer falar tudo que é possível, mas não consegue falar uma palavra chamada perdão. Perdão, eu te amo. São todas palavras, são palavras maravilhosas. São palavras mágicas de um relacionamento. Perdão, meu irmão. Amém? Eu te amo. Palavras que nós muitas vezes falávamos lá no namoro e não estamos falando mais no casamento. Então deve ser falada frequentemente. Me perdoa. Você acha que você vai estar se diminuindo, homem, por falar me perdoa? Claro que não, pelo contrário. Pelo contrário, fala assim, minha esposa me perdoa. Eu, de fato, olha, eu falhei, eu viajei na maionese.
É verdade, irmãos. Eu falo sempre que for necessário, eu pego para minha esposa e falo: me perdoa, amor. Não vou fazer de novo, não. Vou me corrigir. Isso não me faz menos homem. Pelo contrário. Isso faz com que ela também, quando ela erre, ela venha pegar e fala: me perdoa, amor, eu errei também. Amém? Então me perdoa, palavras mágicas: me perdoa, eu te amo, né? Estamos juntos, vamos conseguir, já deu certo, não se preocupe, né? E por aí, e daí por diante. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então é como ao Senhor, irmãos. E aí o homem dar amar a esposa como Cristo amou a igreja. E agora, só para me encerrar esse contexto, para você lembrar, quando eu falava de que o homem tem que ser submisso à sua esposa, e eu pensava de um jeito totalmente errado, eu não fazia questão de ler o resto do contexto. Então eu achava que toda a palavra estava jogando ao meu favor, né? Tudo para mim, e não estava dando nenhum tipo de benefício, né, ou direito para a esposa, porque eu não lia o contexto, só lia um versículo isolado, e meio versículo ainda, porque a continuação do versículo diz: como ao Senhor. Amém? Mas no decorrer diz assim, ó, que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Perdoando, amando. Amém? Então, irmãos, esse negócio, não podemos ficar um esperando pelo outro. Eu só vou me submeter, eu só vou amar a minha esposa quando ela for submissa a mim, porque eu sou cabeça, eu sou o sacerdote, o homem da casa, né? Não, você é o sacerdote, você é o cabeça, mas seja o cabeça mesmo, o sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote intercede, né? Então, e a mulher: não, eu só vou amar ela quando ela ser submissa a mim. E a mulher fica assim: eu só vou ser submissa quando ele me amar, quando ele provar que me ama mesmo. Não, irmãos, não pode. Cada um tem a sua parte. E fazendo a sua parte, o negócio vai bem. Amém? Agora, olha só no capítulo 6, lá, verso 1. Filhos, obedecei aos vossos pais, pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, muitos filhos estão precisando ouvir isso aqui, pelo menos umas 30 vezes por dia, para ver se ele, né? Diz assim, ó: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Queridos, honrar pai e mãe prolonga os nossos dias sobre a terra. Desonrar pai e mãe diminui os nossos dias sobre a terra. É o que está escrito aqui. Ainda que teu pai e tua mãe não te dê motivos, muitas vezes, você tem que fazer a tua parte. Porque continua, né? Diz assim: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quando a Bíblia diz, irmãos, educa o teu filho, ensina o teu filho no caminho que deve andar, irmãos. Tem uma versão que diz: ensina a criança, não é verdade? No caminho, Provérbios 22, 6. Irmãos, é porque é mais fácil ensinar uma criança do que ensinar um adulto no caminho, a educação. Aí você não deve fazer com que o teu filho faça o que quer, irmãos. Você tem que ter disciplina, o filho tem que ter disciplina. Educação, tem coisas que é de casa. Aí, por exemplo, se o filho cresce sem ouvir essas coisas, cresce vendo o pai brigar com a mãe, e muitos até batendo na mãe, que é uma covardia, né? Que eu não gosto nem de pensar que crente faça uma coisa dessa. Não pode, irmãos, de jeito nenhum. Homem que é homem, de verdade. Amém? Então, assim, irmãos, os filhos crescem vendo um mau exemplo dos pais. E aí o pai vem, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não vai dar certo, vai provocar a ira dos filhos. Isso aí não é bíblico. Isso aí vai provocar vários outros problemas. Agora, independente disso, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Filho tem que ter disciplina. Filho tem que ter educação. Amém? Por exemplo, uma criança pegar e quando ver o mais velho, entender que é o mais velho que tem que estar sentado e ela em pé se for preciso, isso vem de casa, não vem da escola.
Meu filho, eu vou te ensinar uma coisa. Sempre que houver pessoas mais velhas, aonde você estiver, que tiver cadeiras, alguns assentos, você fica em pé e o mais velho fica sentado. Você deve fazer isso, aonde você estiver. Amém? Mas e quando, muitas vezes, que as famílias de hoje estão fazendo isso? Aqui não tem muito ônibus, mas eu venho de cidade grande, em que eu andei muito de ônibus. Jovens, adolescentes de 12, 13 anos, botam um fone de ouvido na orelha, né, se debruçam para trás, fecham o olho para fingir que estão dormindo, e aí está lá as pessoas mais velhas lá, em pé, e os belos e formosos lá sentados, irmãos. É porque não tem educação em casa e a culpa é dos pais. Mas quando nós entendemos a nossa missão, irmãos, nós vamos educar os nossos filhos em casa. Nós vamos ter bom relacionamento com o nosso cônjuge. Aleluia. Amém? Você está animado com essa palavra? A minha família é o meu maior ministério. Se eu não tiver a minha família alicerçada no Senhor, não adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder um membro da nossa família sequer. Então nós precisamos fazer isso. Famílias fortes, sociedade forte. Famílias fortes, igreja forte, irmãos. E se a igreja está forte, irmãos, aí nós podemos cumprir a nossa missão com ousadia, com poder, com autoridade. Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Música. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Oh, aleluia.